Em algum momento aqui, acho que foi o William que disse que, ou foi o... não sei mais quem foi. Mas alguém disse aqui que Jesus nasceu, mas ele teria que nascer em nós, coisa e tal. Acho que foi agora, né? Alguém disse isso antes também. Mas a pergunta é, pensando nessa frase, eu comecei essa semana a me questionar a respeito disso. O mundo cristão proclama o nascimento de Jesus, fala sobre isso, comemora. Jesus nasceu. Só falta o pessoal dizer, e daí? Porque ele é a única pessoa que não aparece no Natal, é ou não é? Ou pelo menos, aparece muito pouco. Hoje eu queria usar alguns textos bíblicos, e o Fábio, mas algumas pessoas vão me ajudar, o texto vai ser projetado aqui, e eu vou tentar apresentar para vocês as minhas impressões a respeito desse negócio. E eu espero que a Bíblia fale mais do que eu, e a gente possa sair daqui com a resposta a essa pergunta. Jesus nasceu, e daí? Primeiro texto é João, capítulo 1, os versos 1 e 2. Ele só precisa... No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Se você for acompanhar aqui na tela, essa é a nova versão internacional. A que o Fábio está lendo é a revista atualizada. Olha o que João está dizendo aqui. No princípio era o verbo, ou a palavra. Esse verbo é traduzido da palavra grega logos. Para o grego, logos tinha uma infinidade de definições. Não cabe nem num dicionário. Tanta definição para logos, mas a maioria delas aponta para uma força que organizava, uma inteligência que organizava o universo. Logos, entre outras coisas, era a força motriz e a manutenção do universo. Para João, esse logos, traduzido por palavra ou verbo, é uma pessoa. E ele diz que no princípio essa pessoa estava com Deus e era Deus. Dá para perceber a importância disso? Ele estava com Deus, mas ele também era Deus, uma pessoa distinta de Deus, que estava com Deus e também era Deus. João, nessa primeira afirmação que nós vamos tentar guardar na mente aqui, faz uma distinção entre esta palavra, esse verbo, e Deus, mas ele também tem qualidade de Deus. O próximo texto, ainda em João, se eu não me engano, o verso 14. Quem vai ler? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Outra afirmação importante de João é que essa pessoa distinta de Deus, que também era Deus, se fez carne. Nasceu. Quem lê esses versos, eu imagino que não precise de um curso de teologia para isso. Eu imagino que quem lê o verso, os dois versos, um em sequência do outro, já consegue visualizar uma pessoa aí. Quem seria? Jesus, que no início era Deus, estava com Deus, mas se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito. Aliás, vale a pena acentuar que o unigênito não é o único criado, não. O unigênito é o único da sua espécie. É o único que surgiu com a qualidade de Jesus. Nunca existe, nunca houve outro, não há outro e nunca haverá. Jesus foi o único da sua classe, o único da sua espécie. Simplesmente assim, Deus e homem, Deus que se fez carne, não tem outro, não tem comparação. E João faz ainda uma terceira afirmação curiosa no seu livro, que vai servir de base para a gente discutir um pouco, para a gente entender um pouco mais. Próximo texto, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Pergunto,
Ninguém jamais viu a Deus. Essa é uma afirmação categórica, absoluta. O pessoal que estuda o grego aí diz que essa é uma construção de frase que demonstra uma afirmação absoluta. Não cabe discussão. Ninguém, jamais, em tempo algum, no passado, presente ou no futuro, ninguém jamais viu a Deus. No futuro não, né? Mas no presente e no passado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas aquele Deus unigênito, que era Deus e estava com Deus, que se fez carne e habitou entre nós, foi esse que o deu a conhecer. O que será que João está dizendo aí? Será que João está se referindo ao momento em que Jesus nasceu, e então ele revelou a Deus? Alguns pensam que sim. Eu penso que não. Por quê? Porque se você ler o Antigo Testamento com algum cuidado, você vai perceber que pelo menos umas 5 pessoas viram a Deus. Será que João está dizendo que aquele que no princípio estava com Deus e era Deus, distinto de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, será que é esse que foi visto pelos profetas, por Abraão, por Jacó, por Isaac, nos dias do Antigo Testamento? Será que é isso que João está querendo dizer? Que ninguém viu Deus Pai, mas, na verdade, aquelas aparições do Antigo Testamento eram aquele que viria a nascer como Jesus Cristo? Me parece que sim. E agora nós vamos ler alguns textos. Isaías, por exemplo, em Isaías 6, a Bíblia relata que ele tem uma visão grandiosa desse Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o texto. Pode ler todo é de 1 a 8, se eu não estou enganado, né? Tá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Isaías teve uma visão de um alto e sublime trono. Há quem diga que no Apocalipse, melhor dizendo, há quem diga que o Espírito Santo não existe, porque no Apocalipse João só vê Pai e Filho. Se eu for fazer teologia desse jeito, Isaías só vê um, nem 2 ele vê. Dá para entender o que eu quero dizer? Não dá para fazer teologia desse jeito. Eu não sei se Isaías era míope, só viu um, ou se João era vesgo e viu 2. Porque se eu for fazer teologia desse jeito, o Espírito Santo não existe porque João só viu 2 tronos. Isaías só viu um. E esse quem era? É interessante que, pelo que a gente leu até agora da Bíblia, aquele que estava com Deus e era Deus, se fez carne e habitou entre nós, foi quem revelou a Deus Pai, porque ninguém viu a Deus Pai, segundo o evangelista João. Isaías diz que viu a Deus. Será que a gente teria uma evidência de que esse Deus que Isaías viu era aquele que nasceria como Jesus? João diz que sim. Vamos ver o texto. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo?
Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. Olha que interessante. O texto diz que quando Isaías falava de Jesus, era porque ele tinha visto Jesus. Dá para ler a última parte de novo, Gerson? Presta atenção. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. Esse na revista atualizada não aparece porque ele está falando de Jesus nos versos acima. Então aqui, na revista atualizada, essas coisas que Isaías disse sobre Jesus, ele disse porque viu a sua glória. E naquela tradução, ele viu a glória ou a natureza divina de Jesus. João, na revelação que fez da pessoa de Cristo, e não há nenhum evangelho parecido com o de João, a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos, vistos em conjunto, são parecidos. João é um evangelho totalmente diferente, com uma abordagem totalmente diferente a respeito da pessoa de Cristo. E aqui, João declara o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas quem o viu, por exemplo, Isaías, viu a glória de Jesus. Me parece que aquele que apareceu a Isaías e aos outros homens e mulheres do Antigo Testamento, tempos depois viria a nascer para ser o seu e o meu Salvador. Aliás, o primeiro exemplo que eu gostaria de usar para isso é Abraão, que na época ainda se chamava Abrão. Ele teve o encontro com Deus. E se a gente usar esse parâmetro de que João estabelece aqui, que as aparições de Deus, na verdade, eram revelações feitas através daquele que seria o Verbo, a gente vai entender que Abraão teve um encontro com aquele que seria chamado Jesus Cristo. Veja como foi. Gênesis 15, 5 e 6. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus leva Abraão para fora da tenda, em pessoa, e diz assim: olha para o céu, você vai ter uma descendência desse tamanho. Filhos, naquela ocasião, muito mais do que hoje. Hoje eu já acho que é bênção, filho, né? Uma coisa, não tem amor, acho que não tem amor parecido com o amor de pai e de mãe, mais de mãe, né? Talvez o amor de mãe seja ainda mais intenso. Eu não sei, porque nunca fui mãe e não tenho interesse em ser. Mas amor de pai e mãe deve ser um negócio assim, né? Mãe principalmente. E, de repente, naquela época, não ter filhos era um sinal de que Deus tinha esquecido o camarada. E, principalmente, a mulher. Mas ter muitos filhos, uma descendência grande, era uma coisa desejada por qualquer personagem do Antigo Testamento. Não tinha essa conversa: eu vou ter um filho só, porque é mais fácil pôr na escola. Não tem isso. No Antigo Testamento tinha que povoar a terra, e eles faziam isso com maestria. E, de repente, Abraão, 75 anos, Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te levar para um outro lugar, você vai ser protagonista de uma grande missão que eu tenho para você, você vai dar luz a uma grande nação, e esse povo vai dizer que eu existo para o mundo inteiro. Essa é a missão da sua família, olha só. E, de repente, Abraão, que ouviu aquela promessa, creu em Deus. Por que a Bíblia faz questão de dizer que Abraão creu em Deus? Porque Abraão tinha 75 anos, irmãos. Sara era estéril. Eu não sei o pessoal da área médica como explicaria isso, mas na minha cabeça, uma pessoa estéril tem o útero morto, não reproduz. Órgãos reprodutores estão mortos, não fazem nenhuma função. E, de repente, Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Fala sério, tem uma história mais absurda do que essa? Você daria um recado desse para um homem de 75 anos e para uma mulher com útero morto há 3.500 anos antes de hoje? Por isso, eu entendo que quando Abraão creu em Deus, ele foi considerado justo. Porque crer num absurdo desses é realmente confiar a sua vida a esse Deus. Tempos depois, este que prometeu a Abraão uma grande descendência nasceu.
Nasceu com nome e sobrenome, Jesus Cristo, Messias ungido. Mas e daí? Você hoje consegue, será que eu consigo ter uma fé da qualidade que Abraão teve? Fala a verdade, você lê a Bíblia e dizem, e os escritores bíblicos do Novo Testamento dizem que nasceu um menino normal, talvez fosse gordinho, fofinho, como alguns bebês aqui da igreja, né? Que a gente vê e não consegue deixar de apertar. Talvez ele chorasse no meio do culto, talvez ele caísse, machucasse o joelho, talvez ele tivesse amiguinhos que não gostassem muito dele, porque de repente ele era um menino assim que evitava certas coisas para comer, para beber, em certos lugares. Talvez Jesus tenha crescido meio que um adolescente esquisitão. De repente, com 30 anos, dá um toque na cabeça dele, ele sai dizendo que é o Salvador do mundo. Aí, com 33, alguém mata ele, pendura numa cruz, diz que aquele é o pior dos judeus que já existiu, o melhor que os judeus já tiveram, aquilo lá. Ele ressuscita, vai para o céu, desaparece, e se você acreditar nele, você pode sair do túmulo. Tem história mais absurda do que essa? Tem, mas essa é bem forte. Então, aquele que crê neste Jesus que falou com Abraão e nasceu, se tornou carne e viveu entre nós e pode nos tirar da sepultura, esse que morreu, como foi cantado aqui, no meu lugar, no seu lugar, e que por isso você pode morrer tranquilo nessa vida, porque vai ter vida eterna para você, é esse, crer nele, crer nessa história absurda, é uma fé da qualidade que Abraão teve. Por isso, eu achei aqui a primeira resposta. Jesus nasceu, e daí? E daí que eu decidi aceitá-lo no meu lugar como sacrifício. E eu creio que um dia vou ver meu vovô, minha vovó, minha titia, minha gente querida. E talvez a gente se encontre lá. Porque ele nasceu, mas nasceu para morrer no meu lugar. Quem mais viu a Deus e teve uma experiência com Ele? Quem mais viu aquele que nasceria como Jesus e teve uma experiência com Ele? Jacó. Veja como foi. Gênesis 32, a partir do verso 21. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Verso 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Olha que interessante. Jacó é o tipo do camarada que fez tudo errado. Jacó mentiu a vida inteira, Jacó enganou a vida inteira, Jacó sofreu por causa disso, nunca mais viu a mãe dele, porque ele tapeou lá o pai para receber a bênção da primogenitura, enfim. Ganhou o ódio do seu irmão mais velho, que era um brutamonte, que saía por aí caçando leão só com a faquinha de bolso. E Jacó era um cara mais simples, mais de casa, assim, não era da luta, da caça. Enganou o irmão e o irmão disse: vou matar meu irmão. Não tem conversa. Jacó fugiu, nunca mais viu sua mãe, passou a vida trabalhando. Foi enganado também, né? Porque
trabalhou 7 anos por causa de uma moça que ele amava. O pai deu à irmã mais velha, ele trabalhou mais 7 por causa da outra moça que era quem ele queria. Enfim, foi uma confusão a vida de Jacó. Acho que nenhum de nós aqui gostaria de ser Jacó. Eu, pelo menos, não. Agora, sem falar que diz o meu sogro que Jacó era analfabeto, né? Ele amava Raquel, mas não lia. Mas, enfim, Jacó passou a vida fugindo de Deus, fugindo da família, fugindo de si mesmo. E, de repente, quando ele viu que não dava mais para conviver com o seu tio, era hora dele ter a sua vida, dele ficar independente, dele sair daquele ambiente. Ele pegou todo mundo, vazou. Mas recebeu a notícia de que o seu irmão vinha com 400 homens para encontrar com ele. Imagina Jacó com 4 esposas, 2 concubinas, 12 filhos, um monte de animais que não serviam para a guerra, só animais dóceis. E na direção dele, a notícia diz que vinha o seu irmão com 400 homens de guerra. Acho que só Esaú matava todo mundo que estava com Jacó. Imagina ele mais 400. Jacó ficou desesperado. Ele não sabia se Deus iria livrá-lo ou não. Afinal, quando você e eu erramos a vida inteira, o que a gente espera de Deus? Castigo, né? Essa é a nossa visão de Deus. Afinal, quando a gente comete um erro, 2 ou 3, principalmente se for o mesmo, a gente talvez tenha até dificuldade de fazer oração, parece que tem que esperar um tempo para ver se Deus se acalma. Já sentiu isso? Eu já. Talvez a gente tenha que dar um tempo aí para ver se as coisas, a poeira baixa, depois eu falo com Deus a respeito, e se acontece alguma coisa, eu já penso que Deus está me castigando, me amaldiçoando. Você consegue imaginar a tensão que Jacó viveu, depois de passar uma vida, embora Deus desse provas de que estava com ele, durante a sua vida, mesmo nos seus erros, fracassos e vitórias, mas Jacó voltando e encontrar com Esaú. E aí ele teve medo. Aí ele pensou, é agora que Esaú vai matar todo mundo que eu amo. E sabe, né, que pior do que matar a gente é matar quem a gente ama. Eu sempre dizia para Josi, o dia que eu fui assaltado, que levaram meu carro com a arma na minha cabeça, eu estava sozinho. Isso aconteceu lá no Riacho, estava chegando no Riacho. E naquela noite, quando o cara me deixou na calçada, ainda bem que me deixou, né? Também ia levar para quê? Não tinha dinheiro. Me deixou lá e eu fiquei pensando, e se as crianças estivessem comigo? Sabe, eu tenho na minha mente, espero que isso nunca aconteça, mas eu tenho na minha mente, se um dia alguém quiser levar os meus, eu vou fazer um estardalhaço tão grande que o cara vai ter que me matar. Eu prefiro morrer do que ver alguém levar meus filhos. Isso não tem nenhuma dúvida. Eu acho que a Jacó sentia isso. Eu prefiro que Esaú me mate do que matar quem eu amo. Lógico. E aí ele mandou presentes, mandou 4 caravanas com presentes. E ele ficou sozinho, diz a Bíblia, antes de atravessar o vale do Jaboque, onde havia um riacho. E ali na madrugada ele angustiado, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha gente? Daqui a pouco alguém se aproxima, alguém desconhecido, e ele, pensando que é um ladrão ou coisa semelhante, eu sei lá o que ele pensou, ele começou a lutar com aquele camarada. Diz a Bíblia que eles lutaram muito, até exaustão. E aquele homem que lutava com Jacó, quando viu que Jacó não desistia, ele tocou a junta do quadril de Jacó e essa se deslocou e Jacó não tinha mais condição de lutar. Aí ele começou a perceber quem era o seu adversário. Ele disse, qual é o teu nome? Por que você pergunta o meu nome? Disse o homem. Como é o seu nome? Meu nome é Jacó, o enganador. Aquele que segura o calcanhar do outro. Esse era o significado do nome de Jacó. E aquele homem disse, você então não é mais Jacó. Você é Israel. Porque você lutou com Deus e foi vencedor. Então não vai antes de me abençoar. Não vai antes de me perdoar. Não vai antes de me dar certeza
de que mesmo que aconteça o pior comigo, com a minha família, o Senhor me aprova, o Senhor me perdoa, o Senhor me aceita. Não vai antes de me dar certeza de que estou em paz contigo, que eu posso morrer à vontade, posso morrer tranquilo. Me dá essa certeza, me abençoa. E aquele homem disse, ok, você não é mais Jacó, você é Israel. Lutou com Deus e venceu. Bruno, deu para colocar o texto do Patriarcas e Profetas? Se tiver o texto, senão eu continuo. Eu separei um texto, eu não sei se vai ter condição de aparecer. No livro Patriarcas e Profetas, é um livro que trata desde Adão até o finalzinho ali da vida de Davi. Nesse livro, a autora, uma escritora americana chamada Ellen White, ela diz que as nossas maiores vitórias, elas não estão nas mãos dos nossos advogados. Elas não estão nas mãos do nosso pai e da nossa mãe. Elas não estão nas mãos do cara que tem muito dinheiro, que se dispôs a nos ajudar. As nossas maiores vitórias não estão nas mãos dos governantes, dos políticos, não. As nossas maiores vitórias, está aí o texto. Quem pode ler? Eu leio, vai, já que eu não... Tem alguém para ler? Está combinado aí já? Fábio, pode ler então. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração insistente. E agora que devemos aprender essa lição de oração que prevalece de uma fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus não a obterão. Mas todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele o foi, serão bem-sucedidos como ele. O texto é fantástico. E numa época em que eu estava sofrendo muito, uma ansiedade muito grande, um acidente de carro que meu irmão havia sofrido, enfim. A gente não sabia o desfecho qual seria o desfecho da história. Isso já tem aí aproximadamente 19 anos. Eu lembro que naquela época esse texto caiu no meu colo. E eu, na igreja central de São José do Rio Preto, eu não lembro quem era o pregador, mas ele usou esse texto. E isso falou muito comigo, porque até então eu estava preocupado em saber se as autoridades tinham feito o que deviam fazer, se a polícia tinha feito os exames que tinha que fazer no cadáver. Meu irmão acabou se envolvendo num acidente onde houve uma vítima fatal. E a gente estava muito, mas eu estava muito transtornado. E, de repente, alguém escreveu esse texto há 150 anos, falou comigo como se ela estivesse... como se conhecesse a minha situação naquele instante, há 19 anos. De repente, eu descobri que Jacó, depois de uma vida toda torta, fez a única coisa correta que mudou a sua vida de maneira radical e que talvez a gente esteja adiando para fazer. Que é entrar na sala de audiência com Deus e lutar com Ele, no sentido não de receber aquilo que a gente quer, mas de ter certeza de que Ele nos perdoa, nos aprova, nos salva e que, apesar da circunstância, Ele está com a gente. Jesus nasceu. Esse que lutou com Jacó, segundo eu entendo do Evangelho de João, era esse. Que nasceu 1000 e poucos anos depois de Jacó. Há 2000 antes de nós. Jesus nasceu, e daí? E daí que hoje eu creio, e lógico que eu falho nessa fé, lógico que eu sou humano como você, mas o meu apelo para você hoje é olhar para esse Jesus que nasceu e entender que assim como ele abraçou Jacó naquela ocasião, ele pode abraçar você. Ele pode olhar para você e dizer, olha, você não chama mais fulano, cicrano,
eu tenho um novo nome para você, que vai ser escrito numa pedrinha branca, diz isso lá no Apocalipse. Você não sabe ainda qual é, mas quando você chegar lá e receber esse novo nome, todas as trapaças, todos os erros, pecados, mancadas que estão associados ao seu nome, Denis, vão ser esquecidos, porque eu vou te dar um outro nome. Jesus nasceu, esse que lutou com Jacó, e você pode lutar com ele hoje, dentro do seu quarto, na sua casa, na solidão, e receber o alívio e a paz que você precisa para enfrentar o Esaú desse mundo. Jesus nasceu. E se você decidir se relacionar com ele dessa forma, ele fará sentido. Se não, e daí? O último personagem é o pai de Sansão, pai e a mãe de Sansão. Eles também tiveram um encontro com Deus, creio eu, com aquele que seria o Messias. Manoá e a sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas estas coisas. Olha só. Aquele que era Deus, mas estava com Deus aqui no Antigo Testamento, antes de João receber essa revelação, ele era chamado de o anjo do Senhor. Está claro no texto. Manoá e sua esposa, os que seriam pais de Sansão, viram um anjo do Senhor. Ele não era o Senhor, mas era o anjo do Senhor. Só que os dois entenderam que eles viram quem? Deus. E a Bíblia confirma, foi Deus que eles viram. Um Deus que era anjo de Deus, mas também era Deus. E aí João vem e diz tudo aquilo, eu entendo que aquele que seria chamado Jesus, Cristo, Messias, ungido, apareceu para os pais de Sansão. Fez revelações a ele. Imagina, a gente diz que filho não vem com manual, né? E não vem mesmo. Agora, isso não foi verdade no caso dos pais de Sansão. De que eu tenho notícia, talvez João Batista também nasceu com manual, né? Que Deus apareceu e disse, você vai criar um menino assim, assim, assim. Que privilégio, já pensou? A gente erraria muito menos, ou não? Deus aparece para os pais de Sansão, e aí, isso aqui ajuda até, fazer aqui um parênteses, ajuda até você, papai ou mamãe, que os seus filhos de repente, estão em outro caminho, ajuda até você entender que, de repente, a culpa não é sua, você fez o seu melhor. Eles tomam as decisões deles. A realidade é essa. Deus disse para os pais de Sansão, criem um menino assim, assim, assim. E eles fizeram. E Sansão deu no que deu. Então, tira um pouco da sua culpa, tira um pouco da sua ansiedade. Se você tem a consciência tranquila de que você fez o que tinha que fazer, e seus filhos não estão ainda de volta no caminho, tenha paciência com você mesmo. Não é o primeiro caso. A senhora que escreveu o texto anterior, no livro Patriarcas e Profetas, a gente entende que ela tinha o dom de profecia, ela recebia a mensagem de Deus e entregava para as pessoas. E um dos filhos dela quase abandonou o caminho de Deus. Eles tomam as decisões deles. Espero que isso sirva para te ajudar, para te aliviar. Agora, faça a sua parte. E de repente, aquele que chegou, fez revelações, disse, olha, crie seu filho assim e tal. Manoá ficou com medo dele. Ele ficou apavorado, porque aquele anjo do Senhor, ele entendeu que era Deus. E o conceito qual era? A gente viu Deus, a gente vai morrer. Aliás, essa era a reação de quase todo mundo que via Deus no Antigo Testamento. A gente vai morrer. E a esposa sábia, né? Que bom que tem uma esposa, né, tranquila, menos ansiosa, mas ela disse, calma. Você acha mesmo que esse Deus que nos apareceu, nos disse como criar nosso filho, se revelou a nós, aceitou o sacrifício e a oferta na nossa mão, você acha que se ele quisesse nos matar, ele já teria feito? Calma, esposo. Sabe, quando Jesus nasceu, foi essa característica que ele mostrou que mais me impressiona. Ele não veio para amedrontar as pessoas, ele não veio, diz ele em João capítulo 3, os versos 17 em diante, se eu não estou enganado, ele diz, eu não vim julgar o mundo,
Eu vim salvar o mundo. O Filho do Homem não veio julgar, não veio separar a ovelha de bode, não veio queimar um, levar outro para o céu. Eu não vim com essa intenção. É verdade que quem não crê em mim já está julgado, eu não posso fazer nada, porque eu sou a fonte da vida. Se você não quer a fonte da vida, sobra a morte. O que eu vou fazer? E eu não vou forçar você a me seguir, eu não quero robô, eu quero gente pensante, eu quero o seu coração. Então, entenda, eu não vim salvar o mundo, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Então, se você quiser crer em mim, está resolvido. Não há por que ter medo de Deus. Esse que revelou para Manoá e sua esposa como eles deveriam criar seu filho, esse que disse que aceitou o sacrifício e oferta das mãos deles, esse quando nasceu como Jesus da Galileia, ele veio e pegou os filhos das mamães desprezadas naquela época no colo, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, ele abraçou o doente, tocou no leproso, ele não tinha problema em demonstrar que ele gostava das pessoas. Quando eu olho para esse Deus, que segundo João, foi quem revelou Deus Pai, revelou para Manoá, revelou para Jacó, revelou para Abraão, revelou no tempo em que se tornou carne e habitou entre nós, revelou-se para você e para mim através das páginas da Bíblia. Não há o que temer. Esse Deus não é vingativo. Ele não está esperando a gente cometer um erro para nos dar algum tipo de castigo. Ele está esperando que a gente mude. Ele está esperando que a gente se aproxime dele. Ele está esperando que a gente acredite que ele realmente nasceu como ser humano, morreu por nós, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Ele está esperando que você o espere. Ele está esperando que você o ame. É mais ou menos isso que disse Isaías. E eu quero terminar com esse texto. Isaías inicialmente teve medo de Deus e depois se sentiu perdoado. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca, e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Jesus nasceu. E daí? Já tem a resposta? E daí que a tua iniquidade foi perdoada, e foi retirado o teu pecado. E você pode, se quiser, ter a vida eterna. Que Deus nos ajude a nos aproximar desse Jesus, que nasceu sim, e que pode mudar o destino da nossa vida para sempre. Se levanta para orar comigo. Deus grandioso, Criador do universo, mantenedor da vida, nossa gratidão e o nosso louvor, porque um dia Jesus, que compartilhava contigo da divindade, veio até nós em carne, habitou entre nós e nos trouxe o perdão do pecado, a tua aceitação e o presente da vida eterna. Que aquele bebê que nasceu numa manjedoura, num país distante daqui, ele possa hoje ser lembrado, ele possa hoje ser comemorado, mas no sentido de que ele hoje está nos céus, intercedendo por nós, e nós podemos vê-lo quando ele voltar e receber dele a herança da vida eterna. Obrigado pela tua paciência conosco. Agradecemos pela revelação das Escrituras e pedimos que o Senhor Jesus envie o Espírito Santo e nos dê um sábado de paz, em um Natal onde a gente possa refletir sobre a tua pessoa. Nós oramos, agradecemos, louvamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus te dê um feliz sábado.